Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um relatório. O assunto de hoje é o relatório Custos por Talhão, tá? Aonde encontra-se esse relatório? Ele é um relatório gerencial, aqui dentro de controle agrícola operacional, a gente tem o custo talhão. Qual que é a ideia aqui? Vamos dizer que esse é um dos relatórios que são dos últimos entregáveis dentro de uma implantação completa aqui do sistema, onde você já está trabalhando praticamente com todos os módulos do sistema. O que eu quero dizer isso? Você já tem um bom entendimento sobre a gestão de frota dos seus ativos, ou seja, toda a parte de custo do seu maquinário, você já consegue mapear bem através de combustível, manutenção, depreciação, enfim. Ou seja, você tem uma boa gestão de frota. Além disso, você consegue fazer uma tratativa de custo-hora dos seus funcionários, seja gerencialmente ou através de uma estrutura trabalhista com fechamento de folha de pagamento, você consegue alcançar o custo-hora do seu funcionário. E o terceiro ponto aqui são os insumos, ou seja, você já está fazendo utilização de toda a estrutura de gestão de suprimentos através de compras, uso na lavoura e o seu devido controle de estoque. Para visualizar os números desse relatório, é importante que você tenha um ótimo grau de maturidade frente à utilização do sistema. Eu entendo que não é um relatório simples, não em sua dificuldade de utilização, mas ele é complexo frente à quantidade de informações que são tratadas aqui no relatório. Tá certo? Então, gente, vamos começar fazendo um exemplo prático. Qual que é a ideia que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Para a utilização deste relatório, você pode reparar que existe uma série de filtros aqui, né? Por exemplo, entre data início, data fim, ou seja, um entre datas, o ano agrícola, produto, fazenda, atividade, enfim. O que eu quero deixar claro para vocês? Aqui a gente vai trazer uma visão a mais macro possível. Eu entendo que esse relatório só faz sentido se você traz aqui na estrutura do relatório uma determinada safra, que aqui eu vou colocar a 23, 24, e também seleciono uma atividade. Ou seja, dentro de um contexto macro aqui, eu quero ver o que aconteceu na cultura do café durante a safra 23-24. A partir disso, eu vou clicar aqui em processar e já buscamos os dados deste relatório. Olhem só, dentro de cada uma dessas linhas, o que a gente tem trazido aqui, a gente tem um talhão por linha. Então, o relatório começa a ser formatado justamente conforme seu nome, custos por talhão, em que em cada uma dessas linhas eu tenho uma tratativa de qual talhão eu estou analisando e sua devida área para os seus custos, tá? Vamos lá. De onde vêm os dados que são buscados desses relatórios? Eles são buscados do apontamento agrícola. Existe um outro vídeo no canal, uma outra tratativa em manual ensinando a fazer o apontamento agrícola. Não é tema desse vídeo. Eu entendo que você já está aqui sabendo que você está fazendo uma gestão completa dos seus apontamentos agrícolas. Ou seja, eu só estou deixando claro que aqui dentro do relatório, para popular as informações aqui dentro, elas precisam devidamente estar lançadas no apontamento agrícola. Tá certo? E justamente a partir disso, eu vou clicar no detalhes, ou seja, em um determinado talhão aqui, eu vou clicar aqui no olhinho de detalhes. Por quê? Eu vou demonstrar para vocês que aqui eu vou fazendo o drill down, ou seja, eu vou fazendo a estrutura que começa a informação no talhão e eu vou adentrando em cada um dos serviços que foram executados nessa determinada lavoura. Por exemplo, eu cliquei nesse talhão de código 177 e eu vejo aqui que do custo mapeado de 222 mil, eu tenho 5.300 alocados em preparo de solo e todo o restante, esses 216 mil, colocados em tratos culturais. Obviamente, uma vez que eu sei a área deste talhão, eu consigo
mapear qual que é o seu custo por hectare apontado. Reparem o seguinte, o número demonstrado aqui na coluna de custo total, que a gente tem durante a linha do relatório, né, conforme eu estou mostrando na tela, se eu clicar em detalhes, eu tenho exatamente o mesmo número quando eu clico em detalhes, aqui dividido pelas categorias de serviço. Olhem só, se eu clicar em qualquer uma dessas categorias de serviço, eu abro um nível mais simplificado, ou seja, o que eu tenho aqui de tratos culturais? Eu tenho orquestrado em gráfico ou em tabela o que eu gastei em cada uma dessas grandes categorias de tratos culturais. Ou seja, eu estou avançando no plano de conta agrícola de serviço. Também é um tema de um outro vídeo, que é o plano de conta agrícola, mas reparem que eu trouxe um nível mais macro do que seria tratos culturais, agora eu estou avançando para o próximo nível de serviço, que é a adubação, pulverização, aplicação de corretivos, etc. Aqui ordenado do maior valor para o menor valor. E repito, uma vez que eu tenho a área, eu tenho também o seu devido custo por hectare. Tá certo? Vou clicar mais uma vez aqui no primeiro, que é a adubação sólida. Clicando em adubação sólida, eu tenho o próximo nível aqui da adubação e eu chego no último nível após clicar aqui em adubação, que é a primeira e segunda adubação, caso eu divida o meu plano de conta agrícola desta forma. Clicando aqui em primeira adubação como exemplo, eu consigo chegar na informação de cada um dos apontamentos agrícolas. Reparem que aqui eu tenho a data, o talhão designado esse apontamento agrícola e a quantidade de horas trabalhada. O legal é que eu posso clicar nele aqui e chegar em todas as informações do apontamento agrícola, como se fosse a telinha de detalhes lá da hora do cadastro de apontamento agrícola. Então, aqui eu tenho as informações gerais, quais foram as máquinas que trabalharam neste apontamento, os funcionários e os produtos utilizados neste apontamento agrícola em específico. Detalhe, vocês vão começar a reparar, olhem bem nessas três telinhas de detalhe aqui do apontamento. Eu tenho máquina, funcionário e produto. Reparem que todo o relatório agora, saindo e voltando aqui para a tela mais abrangente, né? Saindo do detalhe e voltando para uma visão macro, eu tenho ele subdividido desta forma. Eu tenho custo máquina, eu tenho custo braçal, outras despesas e custo por insumo, totalizando aqui um custo total. O que é importante mostrar aqui também? Que eu posso clicar nas informações de custo máquina e eu vejo agora um agrupamento não pelos serviços do apontamento agrícola, e sim eu começo a fazer uma visão das máquinas. Vou clicar aqui e está estruturado uma lista, né? Essa tabela contendo todas as máquinas, todos os ativos dessa determinada fazenda que trabalharam neste talhão. Então, olhem só, o que eu tenho aqui em cada uma das linhas? O ativo, que está mapeado neste custo máquina, qual é a quantidade de horas trabalhadas por esse ativo nesse talhão, qual que é o custo hora deste determinado ativo, parênteses aqui, para buscar, para analisar o custo hora, é importante que vocês tenham conhecimento sobre um outro relatório, que chama-se relatório de custo ativo, para formatar esse custo hora aqui no relatório de custos por talhão. Entendam que nada mais, nada menos eu estou fazendo uma multiplicação do que é a quantidade de horas trabalhada vezes o seu devido custo hora, chegando aqui custo total. Um vezes o outro, eu tenho aqui o seu devido custo total. Então, esse custo hora, ele está tendo sua alimentação dos dados aqui através de toda a estrutura de cálculo e métricas mapeadas naquele relatório custo por ativo, tá certo? Então, a partir disso, eu tenho o meu custo total, que eu posso fazer aqui uma divisão pela quantidade de horas trabalhadas e também eu posso trazer uma outra tratativa, né? Fazer uma tratativa aqui pela
área pelo número de hectares, ou seja, eu tenho custo por hectare e horas por hectare também. Reparem, obviamente está ordenado do que mais gastou para o que menos gastou, mas essa aqui é uma lista com todos os ativos que trabalharam em cima desse determinado talhão. Certo? Do mesmo jeito, eu tenho uma lógica muito parecida aqui com o custo braçal, tá certo, gente? Se eu der um drill aqui no custo braçal, eu tenho todas as entidades que fizeram parte do trabalho desse talhão. Mesma lógica aqui, ó, quantidade de horas trabalhadas vezes o custo hora de determinado funcionário, eu tenho o seu devido custo total e também eu posso pegar esse custo total e fazer uma divisão aqui em cima da área, né, da quantidade de hectares e populo aqui, ó, custo por hectare de cada um desses funcionários. Vou fazer um apanhamento dessas duas colunas aqui e vou lá para o final do relatório. Olhem só. Uma visão que a gente estava tendo até então é que a gente consegue fazer a mensuração talhão a talhão. Mas, poxa vida, eu quero ter uma visão mais macro ainda. Eu quero olhar a fazenda ou as fazendas como um todo. Todas as áreas em que eu tenho lavoura de café ao mesmo tempo, eu quero olhar o custo máquina e o custo com funcionários simultaneamente. O que eu posso fazer aqui? Eu quero olhar todas as fazendas e todos os talhões. Eu posso dar um drill aqui na linha total. Ou seja, essa última linha do relatório, a linha preta aqui, eu também posso fazer o drill, tá certo, gente? Então eu consigo clicar aqui e eu tenho uma dimensão aqui do todo. Eu tenho mais informações, obviamente, né? Seja mais máquinas, seja mais horas trabalhadas, mas ainda assim eu consigo ter uma visão mais macro do que indo talhão a talhão. Eu consigo fazer isso para todas as colunas aqui do relatório, tá certo, gente? Custo máquina, custo braçal e custo por insumos, tá certo? Em cima disso, vamos lá para custo por insumos. O que é importante mencionar aqui? O custo por insumo, ao clicar no drill, eu primeiro trago uma tratativa do que foi as categorias de insumos utilizadas, o seu devido custo total aqui nessa coluna para o seu custo por hectare. Logo abaixo eu tenho esse gráfico de pizza demonstrando qual é a categoria de produto que mais foi utilizada aqui em uma análise do meu custo por hectare de insumos. Informação valiosíssima aqui essa, em que você consegue chegar num nível bastante como eu posso dizer, detalhado aqui de informações. Você pode brincar bastante nesse relatório através de drill e como que você vai fazendo essa tratativa aqui do que você aplicou de insumos em sua lavoura. Um outro detalhe é aqui que eu tenho uma aba. Se uma vez aqui nessa telinha eu estou vendo relatório de categoria de insumo, eu tenho uma segunda abordagem mais detalhada ainda, que é insumo a insumo do que é demonstrado nessa tela. Eu tenho aqui, por exemplo, separado da categoria fungicida e quais são os devidos fungicidas trabalhados nesta grande categoria. Reparem que aqui eu tenho as informações da quantidade utilizada daquele insumo, a quantidade de hectares aplicados, ou seja, a partir disso eu já tenho a sua devida aplicabilidade, né? Qual é a quantidade desse insumo que eu gastei por hectare e, obviamente, se bem gerido a questão aqui dos suprimentos, através da estrutura de compras e seu devido controle de estoque, eu consigo chegar num custo médio deste produto. A partir do custo médio desse produto, olhem que legal, eu tenho essa informação que, para mim, sinceramente, gente, é importantíssima, que é o custo por hectare, produto a produto, tá certo? Então, eu tenho uma lista gigantesca de produtos aqui, mas eu consigo começar a analisar quais são os meus gargalos, quais é os que possuem o maior custo médio ou os que têm a maior aplicação, para ser aqui um fator decisivo de planejamento e tomada de decisão para a minha próxima safra. Uma vez que eu faço uma boa gestão da minha safra aqui dentro da análise do relatório de custo por talhão, né? Eu faço um gerenciamento aqui, principalmente dos insumos, né? Que acabam sendo
o fator que mais pesa na hora de eu contemplar um fechamento de safra, eu consigo chegar numa informação em que este relatório, de verdade, ajuda demais na estrutura de planejamento e tomadas de decisão do que eu vou fazer para a próxima safra. Mas detalhe, gente, para chegar nisso aqui, eu confesso que é bastante trabalhoso, no sentido que precisa de um acompanhamento presente com a pessoa que está fazendo os lançamentos dos apontamentos agrícolas, pois o volume de informação é bastante significativo. Pensem no seguinte: para cada dia trabalhado e para cada trabalhador, para cada máquina, eu tenho uma estrutura de apontamento agrícola informado, né? Ou seja, determinado operador pegou uma máquina tal e uma determinada cauda, né, que é uma contemplação de diversos produtos, e vai a campo, eu preciso ter isso devidamente controlado. Ou seja, eu preciso que seja anotado e devidamente cadastrado no sistema. Reparem que essas informações podem passar de mão em mão. Ou seja, se não tiver um bom gerenciamento e alguém de olho neste relatório de custo talhão, eu entendo que pode ter muita informação que pode estar furada. Por isso que esse relatório é maravilhoso, ele é sim maravilhoso. Eu acho que é uma das informações mais valiosas que a gente tem aqui dentro do sistema. Mas exige uma alta capacidade de gestão para contemplar os dados disso aqui. Além disso, além de uma visão por custo, eu posso ter uma visão também por aplicabilidade. O que eu quero dizer com isso? Dentro da estrutura dos insumos aqui de determinada lavoura, de determinada fazenda, eu tenho também uma visão mais agronômica, trazendo aqui especificidades do produto e sua devida aplicabilidade na lavoura. Tá certo? Uma lista aqui bastante longa, né? Frente à quantidade de produtos que são utilizados, o que acaba deixando também o processo um pouco mais complexo. Mas a partir disso, o que é bacana? Eu consigo fazer o cruzamento dos dados aqui para chegar num custo por hectare real da fazenda. Ah, eu tenho também essa coluna aqui, outras despesas, estava quase me esquecendo. O que acontece? Se você tem custos que não podem ser mapeados nem como máquinas, nem como braçal e nem como insumo, uma alternativa é sim colocar aqui como outras despesas para você poder ratear entre os talhões. Por exemplo, um custo que pode ser direto à sua fazenda, um determinado prestador de serviço, como um agrônomo, ou até mesmo algum serviço de irrigação, enfim, você tem ainda uma coluna, uma maneira de fazer o apontamento agrícola em que ele vai entrar aqui como outras despesas e você devidamente pode fazer o drill. Nesse caso aqui, dessa base teste, a gente só está fazendo o controle em cima de máquina, braçal e insumos, mas obviamente, uma vez que eu cadastrar outras despesas sobre o talhão, eu tenho ele sendo incorporado aqui na minha coluna de custo total. Uma vez feito isso, eu consigo então fazer o fechamento do dado operacional aqui na minha fazenda. Eu acho que é bastante coisa para ser digerida e este relatório exige um treinamento constante, no seguinte sentido: de forma recorrente, você vai ter que olhar os dados desse relatório e corrigindo algumas falhas que vão aparecendo ao longo do caminho. Até ele estar 100% rodando, eu entendo que tem que ter um alinhamento muito bom entre pessoas, processos e tecnologia. E com isso, eu fecho o vídeo de hoje e agradeço demais a atenção de vocês. E Conag, sempre em frente.